Alguém chega na clínica. A pessoa chega na clínica, ela chega com problema. Ela chega com bloqueio. Ela chega com obstruções, inviabilizações, fixações. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, primeiro passo, né? Letra A do protocolo, encontrar o desejo. Encontrar o desejo, como é que eu encontro o desejo? Onde ele está. Onde ele está já é um lugar. O que é lugar? Lugar se apresenta pelo corpo. Pelo corpo, mas não só pelo corpo, também se apresenta nas palavras. Nas palavras, nos gestos. É uma espécie de topologia do desejo. Então, o desejo, ele está onde ele está. Né? Se alguém está sentado, o desejo está ali sentado. Se alguém está andando, o desejo está ali andando. Entendeu? Se ele está gesticulando, está gesticulando. Se ele está imóvel, se ele está fixado. Se ele está falando, se ele não está falando. Se ele está falando, vai estar se efetuando naquilo que ele está falando também. Entendeu? Nas emoções. Então, o desejo está onde ele se apresenta concretamente. Como é que a gente faz isso? Pela nossa múltipla escuta, pelo olhar, pela captação de tudo. Nós temos que nos pôr à espreita. À espreita. Isso já é um dispositivo clínico. Mas nós nos pomos à espreita para investir à espreita do analisando. O analisando também tem que entrar em estado de espreita. Espreitar é o quê? Você suspende a ação, mas você fica num estado de alerta tal que você aumenta ao máximo a tua potência de ser afetado. Você recebe de todos os lados. Com todo o teu corpo sensível, com tuas sensações, com teu pensamento, com os sentidos da linguagem, né? Enfim, aumentar ao máximo a potência de ser afetado. E ao aumentar a potência de ser afetado, você é capaz de perceber o outro. Onde o outro está. O desejo do outro está se efetuando. Não falta nada. Ah, como não? Não falta nada. Se o outro está mal, está triste, está impotente, está doente, está não sei o quê, tá babá, babá. Não falta nada, porque o desejo está efetuando aquela potência. Aonde ele está, mesmo triste, mesmo entupido de paixões tristes, está efetuando aquela potência. E aí que entra uma questão interessante. Diz assim, cara, esse desejo, nesse corpo, nessa mente, né, com esse estado afetivo, com esse modo de viver, ele está investindo naquilo que ele reclama. Ele está, mas eu não posso me desligar porque isso está acontecendo assim, assim, assado. Não pode mudar? Não. Não. Ruim com isso, pior sem isso. É o lema. Geralmente é isso. Porque eu não posso largar meu emprego, senão como eu vou fazer? Porque eu não posso fazer o que eu quero porque eu não tenho tempo. Eu não tenho patrocínio. Ninguém me banca. É sempre o desejo reivindicando, né? E na passividade. E, ao mesmo tempo, apontando o dedo, acusando. O que está... que isso me impede, aquilo não me deixa, aquele outro. É a queixa. É o desejo querelante e queixoso. É o passional reivindicativo. E, enquanto ele está ali, ele está desperdiçando a energia dele, porque ele está alimentando aquilo que o detém, aquilo que o captura. Então, ele está sendo preenchido por uma compensação. Alguma vantagem ele tira dali. Esse é o ponto. Esse olhar clínico é fundamental. Então, o que o clínico precisa ensinar para o analisando?
um modo de enunciar, um enunciadozinho, inspirado lá numa obra do Herman Melville, aquele que escreveu Moby Dick, aquele que escreveu Bartleby, o Escriturário. Né? Nessa breve novela, Bartleby, o Escriturário, Melville vai pôr na boca do seu protagonista a seguinte frase: prefiro não. Bartleby é contratado por um escritório, né? E ele precisa fazer o que é necessário fazer nesse escritório. E o chefe dele diz: Bartleby, faça isso, faça aquilo outro. E num certo momento, o Bartleby, ao invés de fazer, ele diz assim: prefiro não. Então, isso aqui é um procedimento já, entendeu? Eu falei em protocolo, né? O protocolo é você ver o desejo, apreender o desejo onde ele está e começar a mapear o desejo, tá? Vamos já introduzir a palavra mapa. Mapa tem a ver com cartografia, tá? Então vamos mapear o desejo. O desejo está se concretizando ali, no corpo, nas palavras ou até no silêncio, nos gestos e nas emoções. É bem concreto. Então o clínico tem que saber apreender isso e já ir mapeando. E o que você percebe ali não é só o desejo coagulado nas suas concretizações. É o desejo num circuito. Que circuito? Um círculo vicioso. De uma falta, de uma queixa, vai até um objeto que compensa, mas que, por outro lado, faz aumentar o buraco. E aí precisa do objeto. É que nem... Imagine alguém que usa medicamento psiquiátrico, né? Psicofármaco para depressão, para ansiedade. Então você entra num círculo vicioso. Você precisa do antidepressivo. Mas aí, ao mesmo tempo, você precisa do ansiolítico. Aí também você precisa de um calmante ou de um estimulador do sono. E também você precisa de um estabilizador de humor. Uma coisa, um produz efeito colateral em relação ao outro e vira uma bola de neve. E nunca mais, ou não, você fica muito tempo nesse processo. Então, uma coisa que você usa para sair de um estado de letargia acaba te roubando a energia vital, né? E você fica naquele processo, naquele círculo vicioso, você não quebra esse círculo vicioso. Então, o procedimento, né, eu dizia, tem que ensinar a pessoa a dizer não. A dizer não. Prefiro não. Né? Aqui o Bartleby é nosso herói. Mas ele é nosso herói só até um certo ponto, porque o Bartleby se dana, ele se ferra, ele morre. O Bartleby, na verdade, é um niilista passivo. Lembra do Nietzsche? Niilismo negativo, reativo, passivo e ativo. Ele está no niilismo passivo. Nós temos que chegar no niilismo ativo. Então, prefiro não, mas você tem que entrar em estado de espreita. O Bartleby não chega nessa fase. O procedimento tem que seguir, tem que chegar no estado de espreita. Mas preferir não precisa alimentar a condição, ele tem que se aliar com outra coisa, ele sozinho não vai conseguir dizer não. Então, aqui o analista entra como uma força aliada, ou ele vai multiplicar os pontos de vista, para dizer assim, olha, na verdade, você não depende disso que você está investindo. Você está ali investindo, você diz assim, ruim com isso, pior sem isso. Não, ruim com isso, melhor sem isso. Vai ficar pior? Vai, mas é de passagem. Vai ficar pior porque você não vai ter nada para te compensar. E aí a dor vai aumentar. O medo vai crescer. Mas aí você tem que
descobrir outras forças aliadas, entende? Então você tem que largar o osso. Imagina uma relação abusiva. Está lá o abusador e a pessoa que se queixa de abuso. Mas ela não larga o abusador. Não existe relação abusiva que seja unilateral. Há sempre uma cumplicidade. Ah, mas eu não consigo viver sem o abusador, sem a abusadora. Então, essa ilusão, né? Aqui que entra aquela questão do Bergson, que diz assim, a zona de indeterminação. Vocês lembram que eu cheguei a falar na aula de Bergson? Eu devo ter falado isso. Eu sempre falo. Que a sociedade valoriza o quê? As determinações. A sociedade valoriza um corpo bem organizado e eficiente, e não o corpo vagabundo, o corpo perverso, o corpo criminoso, né? O corpo largado, o corpo anarquista. Não, é o corpo organizado, eficiente. Ah, isso é um corpo determinado. Ela valoriza o que mais? Ela valoriza aquele que deseja, submetendo as paixões a uma ordem moral. Ele se torna um sujeito que pratica, que ele é prático porque ele controla as suas emoções. Ele é um sujeito moral, né? E ele se torna responsável por suas paixões. Então ele vai ter uma responsabilidade moral. Isso é uma determinação moral. Então ele tem uma determinação física de um corpo eficiente, uma determinação afetiva, uma responsabilidade moral, uma determinação moral, e ele tem ainda uma outra determinação, que ele é também um sujeito de conhecimento. Ele conhece, ou ele reconhece, ele pratica a cognição e a recognição. Então, ele reproduz as formas de verdade sem as quais o poder não se reproduz. A autoridade não é comunicada. Então, ele é competente racionalmente. Então, ele é eficiente fisicamente, ele é responsável moralmente e ele é competente intelectualmente. Essas três determinações tornam ele aquilo que eu chamo de ser humano diligente, ou ser humano padrão. Esse ser humano vai ser premiado, vai ser recompensado, vai ser empoderado, né? E depende do nível, depende da cor, da raça, da classe, disso, daquilo, sempre vai ter uma compensaçãozinha. E vão ter aqueles que vão ter os privilégios, né? Aí é toda a hierarquia, né, dos rostos, como a sociedade vai produzindo a rostificação. Se é um rosto de branco, se é um rosto de índio, se é um rosto de negro, se é um rosto de mulher, se é um rosto de criança, se é um rosto de velho, se é um rosto de adulto, se é um rosto disso, né, se é um rosto daquilo. Então, a sociedade, a máquina social, valoriza tudo que é determinação em nós. Nossa, ali esse cara é determinado, ele é confiável, ele tem uma competência intelectual, ele tem uma responsabilidade moral, ele tem uma eficiência corporal, pode contar com ele, sujeito de valor. Então, isso é valorizado. Coragem precisamos ter para dizer assim, obrigado, mas não preciso de vosso reconhecimento. Obrigado, mas não preciso dessa determinação, dessa eficiência física, dessa responsabilidade moral, dessa competência intelectual. Obrigado, mas prefiro ser um pouco idiota a ser tão competente intelectualmente. Prefiro ser um pouco irresponsável a ser tão moralista com as paixões. Prefiro ser um pouco largado, meio vagabundo, meio perverso, a essa eficiência corporal, né? Então, claro que isso é uma provocação. Porque, na verdade, o que está sendo desqualificado em nós é nosso corpo intensivo, é o nosso campo afetivo, né? E o nosso pensamento afirmativo. Isso tudo que está sendo desqualificado. Então, quando eu digo obrigado, não preciso desse reconhecimento, dessas medalhas, dessas qualificações, eu tenho a condição, a ocasião de criar o meu modo de existir, quebrar o espelho, não precisar ser reconhecido nesse espelho. O outro não me dá existência. Eu não preciso do olhar do outro para dizer assim, nossa, o outro me acha importante, então eu existo.
Entende? Deixar de depender do olhar do outro para existir. Isso é fundamental. Isso que é quebrar o espelho. Por isso que a relação de transferência em psicanálise é tão venenosa. Não tem que ter relação de transferência, tem que ter relação de ressonância, o que é outra coisa. Depois a gente pode falar disso. E então, como que você faz isso? Onde tem muita determinação no corpo, vamos colocar os vazios, vamos colocar um pouco de indeterminação ali. Onde tem muita proximidade, amor ao próximo, relação, né, com o rebanho, com a sociedade gregária, vamos criar uma distância? Eu não vou me confundir com o rebanho. Então eu sou elitista? Eu sou... Não, não se trata nada disso. Ao contrário, eu quero que o outro também se distinga. Eu vou torcer ao máximo para que o outro também não se confunda com o rebanho. Que o rebanho desapareça, inclusive. Que não haja mais rebanho, que hajam singularidades, que hajam multiplicidades, que hajam relações de composição transversais e não verticais de poder e nem de uma falsa democracia horizontal, mas transversais, relações diretas entre potências. Então, se você desinveste, o que te recompensa? Porque a segunda captura é o espelho que te recompensa. Se eu sou eficiente de corpo, eu vou ter uma recompensa, pode ter certeza. Se eu sou eficiente moralmente, se eu sou responsável moralmente, eu vou ter também uma recompensa. Aquilo ali é comportado, é confiável, pode ter certeza. E se eu for competente racionalmente, intelectualmente, também eu vou ter. Agora, para você ser eficiente corporalmente, você tem que submeter o teu corpo a um regime de movimento. Foucault chamaria isso de regime de luz. Deleuze e Guattari chamam isso de forma de conteúdo. Você tem que entrar num regime, uma forma de conteúdo, num regime de luz, num regime de movimento. Para você se tornar responsável moralmente, você tem que entrar num regime subjetivo de signos e assujeitar ao desejo. E para você se tornar competente intelectualmente, você tem que entrar num regime significante de signos. Então, o regime significante de signos, ele captura o pensamento. Ele é a prisão do pensamento. O regime subjetivo de signos é a prisão do desejo. Ele aprisiona o desejo, ele assujeita o desejo. E o regime de luz é a prisão do corpo, assujeita o corpo. Então, eu tenho a produção de 3 aprisionamentos em mim. Mas o que eu ganho como compensação? Fique preso, mas ganho o quê? A tua segurança. Né? Você ganha um prêmio por ter um corpo assim tão organizado, por ter um desejo tão bem comportado, por ter um pensamento tão reprodutor das formas de verdade estabelecidas que replicam o poder e o capital. Você vai ser recompensado por isso. Então você vai ter empoderamento, autoridade e direito ao gozo. Você está tendo o quê? Compensação. O que está compensando essa compensação? O teu modo de vida esburacado. Porque não se iluda. Nesse corpo eficiente, há um buraco corporal. O corpo sem órgãos está sendo encoberto pelo corpo orgânico. Nesse desejo responsável, não se engane, o teu desejo está sendo assujeitado, está sendo separado da própria potência. Ele está sendo esburacado e no lugar da intensidade está se colocando uma intencionalidade. O desejo se torna intencional. Ele só se efetua se ele prestar atenção nas consequências. No fim, onde isso vai dar. Então, você perde o desejo intensivo e o plano de imanência do desejo, o campo de imanência do desejo, e passa a deixar que te domine o desejo intencional. Claro que, do ponto de vista do desejo intencional, é óbvio que ao desejo falta o seu objeto. Aí eu concordo com Lacan, com Freud, com eles todos. Com os padres, com os psiquiatras, com os filósofos, que dizem que o desejo só é desejo porque falta a ele um objeto.
É só o desejo intencional que funciona assim. O desejo intensivo, não. O desejo intensivo, ele começa já da potência que se tem e não do buraco e da impotência, né, que carece do objeto de uma potência que não tem, né? Então, o que que ocorre? O corpo acha que ele ganha muito quando ele está sendo organizado. Ele está perdendo seu corpo sem órgãos e os movimentos intensivos. O desejo acha que ele ganha muito quando ele se torna intencional e responsável. Ele está perdendo seu campo de imanência e o seu circuito intensivo de desejar, que deseja a partir da potência que se tem e não do buraco e da falta de objeto que não se tem. E também, terceira captura, aqui nesse caso, o movimento de aprisionamento, vamos chamar assim para não confundir com as capturas, é um aspecto da captura aqui. Você, para pensar, você liga signo com signo. E ao invés de ligar o signo com... E a afecção, não é só o signo, lembra que tem afecção também? O signo é a tagarelice verbal, a afecção é a tagarelice mental. Você precisa ligar a afecção ou o signo a um acontecimento de potência, e não a outra afecção ou a outro signo. Isso é pensar. Pensar não é dizer não aos signos, não. O signo, ele é um efeito, ele é um sintoma de uma variação de potência. Então, ele está dizendo algo, mas ele não vai ser explicado por outro signo, ele vai ser explicado pela potência que está gerando ele no encontro com outra potência. Isso é pensar. Então, o pensamento acha que ganha muito quando ele se torna competente, quando ele pensa direitinho de acordo com os manuais de ciência, né? Por exemplo, se a gente fosse fazer aqui um curso de esquizoanálise com manual, né, um passo a passo, bem didático, bem organizadinho, faz isso, mais aquilo, esse encadeamento de signo com signo, né? A gente diz, não, tá tudo muito bem organizado. Eu escrevi aqui o manual, vou seguir esse manual e aí eu vou conseguir praticar a esquizoanálise. Pode esquecer. Pode esquecer. Não é assim. O pensamento, ele é vivo, ele é real, né? Então, o signo ou afecção é sempre afecção de potência. É sempre signo que exprime um sentido intensivo e não um significado, um significante intencional. Eu sei que isso parece difícil. Eu estou dando assim uma panorâmica, tá? Não é tão panorâmica, porque eu estou me aprofundando também, mas a gente pode pegar cada elemento desses e ir aprofundando ainda mais.